Aleluia. Hebreus 8. Aleluia. Diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Note que é literal, a aliança que nós recebemos é superior. Nós precisamos já começar entendendo que nós vivemos hoje nessa aliança que ela é superior, sendo baseada em promessas superiores. Uau! Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a sua obra foi perfeita. Obrigado porque nesse momento o seu Espírito nos revela ainda mais os benefícios dessa nova natureza que temos, os benefícios da obra consumada, realizada na cruz, um único sacrifício, completamente suficiente para transformar, para restaurar. A verdade é que mais são os campos, mais frutífero é o campo da redenção do que o campo da criação. Obrigado, Jesus. Tudo é de ti, para ti e para ti. Aleluia. Irmãos, nós acabamos de ler Hebreus capítulo 8, que diz que eu e você somos privilegiados em viver nessa aliança que ela é superior. Eu não sei se você consegue entender essa realidade, mas superior quer dizer melhor. Superior quer dizer acima. Uma vez eu ouvi que o inimigo do melhor é o bom, porque às vezes nós ficamos com o que é bom e não pegamos o melhor. Acessamos o melhor, mas irmãos, a verdade é que a nova aliança é superior, é melhor. Não só isso, ela é confirmada em melhores promessas. Meu Deus, o que é isso? Eu e você vivemos hoje nessa realidade de uma aliança superior, melhor, e de promessas melhores. Porque agora nós vivemos a realidade, nós somos herdeiros. Então olha só, eu quero começar dizendo que eu e você somos privilegiados de vivermos hoje debaixo dessa nova aliança. E uma das principais diferenças, se não de repente a principal diferença, é que na nova aliança nós vivemos por fé. Na nova aliança nós baseamos a nossa vida na fé. Muitas vezes nós confundimos algumas coisas com fé. Por exemplo, nós vamos assistir algum jogo, né? Você que é palmeirense, você vai na expectativa que o Palmeiras ganhe. Se você é corintiano, você vai assistir um jogo na expectativa de que o Corinthians ganhe. E muitas vezes nós associamos isso com fé. Não, eu tenho fé que o meu time vai ganhar hoje, né? Mas irmãos, a verdade é que isso não é fé, isso é boa expectativa ou pensamento positivo. Mas a verdade é que a fé sem Cristo não é fé. A verdade é que Ele, Jesus, é o autor e o consumador da fé. Perceba, o que sai de Jesus não é fé. É pensamento positivo, é positividade, mas a fé genuína é somente a partir de Cristo e voltando e consumando em Cristo. Consegue compreender essa diferença? Então hoje, queridos, nós vivemos nessa nova aliança completamente baseados na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai nos dizer o que é essa fé. O escritor de Hebreus nos ensina sobre isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, na verdade, não é acreditar que vai existir algo na frente. A fé não é você viver
em função de algo acontecer, mas é você viver em função do que já aconteceu. A fé é você viver em função do que já existe, ainda que esteja invisível. Mas já existe. Existe um livro muito bom, A Arte de Ver o Invisível, do Vitor Azevedo. Vitão, te amo demais. Só para falar aqui. Enfim, a Bíblia nos diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso é muito interessante. Não sei se você já parou para meditar nisso, mas a Bíblia não diz que nós somos filhos de Moisés. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Por quê, queridos? Porque a verdade é que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, antes de Moisés, existia uma maneira de Deus se relacionar, que era também por meio da fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Agora, nós precisamos entender que quando dizemos velha aliança, nós estamos relacionando a aliança que Deus fez com Moisés através da lei com o povo de Israel. Então, quando falarmos antiga aliança, nós estamos nos referindo a essa aliança. Agora, nós precisamos saber e colocar um ponto final hoje nessa dúvida. A antiga aliança é completamente diferente da nova. O que eu estou querendo dizer é que não é hoje uma aliança melhorada, a antiga aliança melhorada, ou a antiga aliança aprimorada. Não, nós vivemos hoje em uma melhor, uma superior aliança, completamente diferente. João capítulo 9, versículo 24, do 24 ao 28, acontece algo muito interessante que nós vamos analisar juntos. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram. Aqui, só para você entender, são os fariseus. Chamaram esse rapaz que era cego, e aí eles disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. O que acontece? Esse rapaz que fora curado, ele estava celebrando Jesus. Aí os fariseus disseram a ele, não, pera, dê a glória a Deus. Dá a glória para Deus, porque sabemos que esse homem é pecador. Continuando, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O próximo versículo, então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Os fariseus estavam interrogando novamente a pessoa com as mesmas perguntas, como que ele fez isso, como que ele curou vocês, e aí então esse rapaz que havia sido curado da cegueira diz, porque querem ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos dele? Próximo versículo, então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Uau! Essa é uma afirmação que me deixou muito, de verdade, encafifado, porque, na realidade, nós podemos ser duas coisas, ou somos discípulos de Jesus, ou somos discípulos de Moisés, não tem como ser as duas coisas. A verdade é que sempre haverá desavença do modo de discipular de Jesus e do modo de discipular de Moisés. Eu quero encorajar você de uma vez por todas, nós somos de Jesus, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele por qual nós vivemos e existimos. As pessoas que estavam indagando o milagre, dizendo que Jesus não era tão suficiente assim, não, como que ele vai curar se ele é pecador? Então, essas pessoas eram os discípulos de Moisés. Continuando,
Por que então que os que são da fé são filhos de Abraão e não filhos de Moisés? Por que então que os discípulos de Moisés não conseguem raciocinar, entender como Jesus se manifesta? Gálatas capítulo 3, versículo 12. Nós temos uma revelação muito bombástica aqui. Diz assim: a lei não é baseada na fé. Meu Deus do céu. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Irmãos, a verdade é que na lei não existe fé. Se na nova aliança a maneira de vivermos é por fé, não tem como equilibrar, está entendendo? Não tem como essas duas coisas andarem juntas. Ou você vive literalmente somente pela lei, ou você vive na fé. Na lei, a lei não é da fé. Romanos capítulo 14, versículo 23. Paulo vai nos dizer algo muito interessante, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Tudo o que não provém da fé é pecado. Irmãos, nós precisamos entender que a nova aliança é baseada unicamente na fé, e a fé é a certeza de algo que já aconteceu, e nós desfrutamos à medida que cremos, que é o que? A obra de Cristo. Tudo o que Ele fez é completamente suficiente para vivermos o hoje, o amanhã, o depois, a eternidade, as gerações, as eternidades ainda. A obra de Jesus foi completamente suficiente para isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Você percebe que então não tem como equilibrar. Meu Deus, não tem como equilibrar. Mas Felipe, está escrito que em Hebreus que Deus colocaria as leis dele no nosso coração. Eu amo, nós falamos isso no nosso talk, domingo passado. Eu amo essa distinção que o escritor de Hebreus dá, porque toda vez que a lei de Moisés é referida, ela sempre está no singular. Então toda menção da lei mosaica, ela está no singular. Mas quando o escritor de Hebreus vai falar a respeito das leis que são impressas no nosso coração, ele usa no plural as leis. E que leis são essas? De Cristo, a lei do amor. Aleluia, aleluia. Continuando. A nova aliança, ela é mais parecida com a aliança que Deus fez com Abrão, mais parecida e completamente diferente da aliança feita com Moisés. Pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8, meu Deus, como que eu amo isso. Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim: provendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Olha isso, as boas novas foram anunciadas, o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Uau! Por meio de uma pessoa, todos são abençoados. Uau! O evangelho, então, foi anunciado primeiramente a Abraão. Agora, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, nos mostra esse momento que Deus então apareceu. Eu não sei como, mas Abraão teve essa revelação de Deus, entendeu o propósito de Deus. Versículos 5 e 6, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu:
assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Uau! Nós vemos que essa aliança que Deus fez com Abrão é baseada na fé. Abraão simplesmente acreditou. Mas então Abraão, Deus ainda promete não somente dar esse filho, mas ele promete também que Abraão herdaria uma terra. E Abraão ele começa a perguntar para Deus, mas Deus, como então que eu tenho essa garantia de que eu receberei essa terra será nossa, será dos nossos descendentes? Aí no versículo 17, Deus propõe então um tipo de aliança que era comum naquele tempo. Eles pegavam animais e com esses animais eles partiam ao meio e ambas as partes da aliança passavam por entre as metades daqueles animais, simbolizando o quê? Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte na aliança. Uau, isso é incrível. Todos entendiam muito bem o que era essa aliança, a profundidade dessa aliança. Agora, versículo 17, diz assim, Gênesis 15, versículo 17 de Gênesis 15. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. O que é isso? Só para você entender o contexto, depois você pode ler esse capítulo todo na sua casa. Abrão pegou esses animais, junto com esses animais, vieram algumas aves e começaram a voar sobre a cabeça de Abrão, e Abrão começou a espantar essas aves, até que, se pondo o sol, ele começou a ter sono, ele caiu no chão, dormiu. Dormiu, nesse ato de dormir, ele tem uma visão, ele tem um sonho, Deus fala com ele, e a hora que ele acorda, os animais que ele já tinha lá feito, né, preparado o ritual da aliança, a hora que ele levanta, ele vê uma fogareiro esfumaçante, não consigo nem interpretar o que é isso. Um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, que passou, meu Deus, por entre as metades. Irmãos, preste atenção, a aliança que Deus fez com Abrão foi a aliança de Deus com ele mesmo. Abrão não passou por entre as metades daqueles animais. Com esse ato, o que Deus estava dizendo? Abrão, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Mesmo que você não cumpra parte nenhuma, porque essa aliança eu fiz comigo mesmo, de que eu vou te abençoar, de que eu vou te dar esse filho, de que essa terra será sua. Meu Deus, isso aponta completamente para o sacrifício de Jesus. A verdade é que Deus em Cristo, Deus Pai, Deus Filho, fizeram ali uma aliança. Na cruz, então, essa aliança aconteceu, Deus Pai e Deus Filho, e nós fomos inseridos nessa aliança, aleluia. A verdade é, queridos, que da mesma maneira que Deus prometeu com dano próprio abençoar Abraão, agora nossa certeza que somos abençoados não é por nossa parte, mas é por causa do que Cristo fez. Agora a certeza que temos os benefícios da nova aliança não tem a ver com nossa parte, mas tem a ver com crer no que Cristo fez, nessa aliança de Deus com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Está feliz aí? Tem algo muito interessante que eu gosto dessa passagem, é que Gênesis 15, nós sempre ouvimos, né, Deus chamando Abrão para fora da tenda. Abrão olha para o céu, conte as estrelas, e nós achamos que ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. É muita estrela, meu Deus, que alegria. Mas nós vemos que na verdade não estava de noite, mas sim estava de dia. Mas Felipe, como você sabe disso? No versículo 12,
E no versículo 17 diz, pode ser o 17 novamente, por favor, de Gênesis 15. Depois que o sol se pôs. No versículo 12 agora. Ao pôr do sol. Irmãos, a verdade é que Abrão foi tirado de dentro da tenda e ao olhar para o alto, ao olhar para o céu, não estava de noite, estava de dia. Agora eu te pergunto, quantas estrelas você consegue contar de dia? A verdade é que não dá para ver estrelas. Uau! Irmãos, isso é fé. Quando você olha para um céu sem estrelas, mas você sabe, tem convicção de que elas estão lá. Eu e você somos chamados a vivermos dessa maneira. Quando olhamos para todas as situações da nossa vida, não importa o que estamos enxergando com os nossos olhos naturais. O que importa é o que nós vemos no reino espiritual, naquilo que Cristo já conquistou. Então, fé não é sobre criar algo novo, mas sobre acessar o que está invisível e já existe e foi trazido por Cristo. Aleluia! Quando você olha para o céu de manhã, a única coisa que você vê é o sol. Aleluia, nós olhamos então unicamente para Jesus e temos certeza que as estrelas estão lá. Glória a Jesus por essa realidade. Está feliz aí? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19. 2 Coríntios 5, do 17 ao 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. No versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uau! Tudo, irmãos, é tudo. Tudo se fez novo. Agora, essa palavra novo é uma palavra interessante quando a gente olha no original grego. Essa palavra no original grego é kainos. Uma outra palavra que nós encontramos no grego para novo é neos. Então são duas palavras traduzidas no português para novo, mas são completamente diferentes. Eu vou mostrar para vocês. Mateus 9, 17, não precisa abrir, mas diz assim que ninguém se deita vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odres novos. Essa palavra vinho novo é a palavra neos. Essa palavra neos significa recém-nascido, jovem, juvenil. Agora, a palavra kainos, que aparece em 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo, essa é a palavra kainos, significa feito recentemente, fresco, nunca usado, um novo tipo, sem precedentes, incomum, completamente novo, inédito. Aleluia! Esse é o novo que temos por meio de Cristo. Completamente novo. Irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu sempre achei que esse versículo era um recomeço. Meu Deus, é um recomeço. Agora temos a oportunidade de errar. Aliás, de acertar onde nós erramos, mas na verdade é uma vida completamente nova, não é um recomeço, é uma vida completamente incomum, inédita, que agora eu e você temos em Cristo. Tudo se fez novo, aleluia por isso. Agora, essa mesma palavra novo, kainos, aparece em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler juntos o que diz lá. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma,
Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Aleluia! A palavra novo, de nova aliança, é a palavra kainos. Irmãos, irmãos, irmãos. Nós vivemos uma aliança inédita. Nós vivemos uma aliança incomum, sem precedentes, completamente baseada em Cristo, completamente satisfeita em Cristo. Aleluia por isso. Aleluia. Eu quero simplesmente colocar aqui algumas diferenças entre a antiga e agora essa nova que nós vivemos. O primeiro milagre da antiga aliança foi transformar água em sangue, trazendo condenação, morte, juízo. Vocês sabem da história sobre o povo egípcio. Agora, o primeiro milagre na nova aliança foi transformar água em vinho. Jesus então traz agora alegria para o início de um novo relacionamento. Aleluia! O primeiro Pentecostes foi quando Moisés recebeu a lei ao pé do Monte Sinai. 3.000 almas morreram, 3.000 homens foram mortos. O segundo Pentecostes agora, 50 dias após a morte de Jesus, 50 dias após a Páscoa, desce então o Espírito. 3.000 almas são salvas. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A impureza era transferível, era transmissível. Então, se alguém estava impuro e tocasse alguém que estava puro, essa pessoa então ficaria impura. Nós vemos isso quando nós olhamos para as mulheres que tinham problemas de fluxo, principalmente as mulheres que tinham o período normal das mulheres, de chuva. Elas deveriam ficar afastadas, porque tudo que elas tocavam se tornava impuro. Elas tinham que passar por vários rituais de purificação para poder então voltar ao convívio normal da família. E é verdade que tudo que elas tocassem, a Bíblia diz, se elas encostassem em algo, e não em alguém, mas em algo, esse móvel ficaria impuro. Uau! Mas aí nós vemos a história de uma mulher com fluxo de sangue, que diante da lei ela era impura e tornava as outras pessoas impuras ao seu toque. Essa mulher, correndo risco de vida, deixa tudo que tinha, abandona tudo que na mente dela, preste atenção, que na mente dela a condenava. De repente ela ouve falar de uma pessoa, Jesus. O coração dela se enche de fé. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. A presença da fé é a ausência da lei. Lembre-se disso. A presença da fé é a presença de Cristo. Unicamente na nossa consciência, quando nós olhamos unicamente para Ele, é onde a fé brota no nosso coração naturalmente. Essa mulher então deixa tudo, passa pela multidão, correndo o risco ali de ser apedrejada, mas ela toca em um rabino, meu Deus, ela toca em Jesus. E algo que nunca havia acontecido acontece. Ao invés de Jesus ficar impuro, agora aquela mulher fica pura. Ela recebe então a pureza de Jesus e não o contrário, porque a verdade que temos agora é superior. Agora, queridos, a pureza é transmissível, a pureza é que é verdade transmissível e não mais a impureza. Aleluia por isso. Na lei, o melhor dos homens era reprovado. Mas na graça, o pior dos homens é transformado e capacitado. O homem mais manso da terra tirou as sandálias diante de Deus. Você se lembra que Moisés, diante da sarça ardente, ele ouve Deus dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está santo.
Uau, o lugar era santo, ele ainda não, mas o lugar onde ele estava é santo. Então tira a sandália dos seus pés. E aí agora nós ouvimos Jesus dizer que o filho pródigo, o pior, o que deveria ser apedrejado para servir de exemplo para os outros filhos costumazes e rebeldes, esse filho, Jesus, o Pai, corre ao encontro dele, o abraça e coloca sandálias nos pés dele. Aleluia! Coloca um anel no dedo dele. Aleluia! Por isso, os pecados caíam sobre terceira e quarta geração. Agora, na nova aliança, Deus, por causa de Cristo, diz a nós que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Aleluia! Por isso, é verdade que a antiga aliança é demanda, a antiga aliança é insuficiência, sempre há algo a se fazer. Nada é suficiente, por mais que se tentavam ano após ano, sei lá, campanha após campanha, nada era suficiente, nada era suficiente. Sempre havia algo a se fazer para desbloquear algo de Deus. Sempre dependia do homem de fazer algo para que Deus viesse e se movesse, mudasse, transformasse. Mas agora, em Cristo, tudo foi satisfeito, aleluia, o Pai está satisfeito. A verdade é que Jesus foi suficiente, é suficiente e será suficiente para sempre. Tudo está feito, por isso que não há mais demanda para nós, mas sim provisão, aleluia, por isso. A verdade é que hoje nós vivemos com a consciência de que nada nos falta. Nós vivemos com a consciência de que já está consumado. Aleluia. Aleluia. Filipe, Jesus é suficiente, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmãos, a verdade é que Jesus é tão suficiente, que Jesus é a resposta de oração. Jesus é a resposta de oração de 2 Crônicas 7,14. Jesus ele veio, por meio dele nós temos o perdão de pecados. Jesus veio, por meio dele a terra é sarada. Ah, Felipe, mas como assim? Preste atenção, quando a maldição por causa do erro de Adão caiu sobre a terra, está escrito que a terra produziria espinhos e abrolhos. Agora, Jesus indo para a cruz, não foi por acaso que os romanos pegaram aquela coroa de espinho e espetaram na cabeça dele. Sabe por quê? Esse ato, Jesus também estava redimindo a terra. Jesus é tão suficiente que ele sarou a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, irmãos, Jesus é suficiente. Jesus é completamente suficiente. Nossa vida agora é simplesmente baseada em viver pelo que já foi feito, em viver pela fé. Cristo é o autor da fé, Cristo é o consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia, nada nos falta, estamos seguros. Uau, estamos em paz com Deus em Cristo. Uau. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Gálatas, ao receber a carta de Paulo, está escrito lá, como vocês começaram pelo Espírito, e estão terminando na carne. Irmãos, e na carne ali no contexto, era a lei, e não era viver no pecado da carne dos gentios, mas não, a carne ali apontava para as obras da lei. Irmãos, a verdade é que hoje nós de fato só precisamos acreditar mais, crer mais, colocar Jesus no lugar mais alto, que eu tenho certeza que nossas vidas jamais serão as mesmas, as circunstâncias ao nosso redor jamais serão os mesmos. Obrigado porque hoje existe aqui na Puro Amor
louvado seja Deus por isso, uma comunidade que acredita na suficiência de Cristo. E quantos testemunhos nós temos recebido, quantos testemunhos nós temos visto, porque, irmãos, o grito de Jesus é muito real. E está ecoando e ecoará para toda a eternidade. Está consumado. Aleluia. 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 Eu quero orar com você nesse momento. Irmãos, Cristo é a nossa provisão. Cristo é a nossa saúde. Deus, em sua sabedoria, fez todas as coisas convergirem em Cristo. E Ele é a pessoa da graça. Irmãos, a verdade é que não existe equilíbrio, porque o equilíbrio é Cristo. O equilíbrio é a graça e a verdade expressas na pessoa de Cristo. Aleluia, aleluia, como o nosso coração se enche de paz, se enche de fé, quando Cristo é pregado, como o nosso coração se enche de esperança, quando Cristo é pregado. Irmãos, não importa o céu pode estar nublado, pode haver uma tempestade, mas nós temos a certeza que por cima da tempestade, as estrelas estão lá. Uau, 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 uau. Aleluia. Que realidade superior, que aliança superior. Jesus, nós te agradecemos. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Porque o que era insuficiente, o que dependia do homem, o Senhor se fez homem e completou a obra. Obrigado, Jesus, porque agora nós podemos começar em Cristo. Obrigado porque agora nós podemos caminhar em Cristo. E nós podemos alcançar a estatura do varão perfeito em Cristo. Pai, nós cremos no que sua palavra diz sobre nós. Nós cremos, nós vemos. Ainda que nada ao nosso redor ainda concorde com isso. Mas nós sabemos a verdade da obra consumada na cruz. E ela irá se manifestar. Nossa fé não muda diante da circunstância. Nossa fé não é ignorar a realidade e a circunstância, mas é desafiar a realidade de acordo com uma realidade superior. E essa realidade superior é Cristo assentado em um alto trono à destra de Deus e nos colocando lá com Ele. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela sua obra. Obrigado, Jesus, pela fé, pela certeza, pela esperança que somente as boas novas nos traz. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa segurança. Cristo foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É tudo por causa de Jesus, tudo por sua causa, Jesus. Como não amar quem primeiro me amou? Como não me apaixonar por quem se apaixonou por mim, mesmo sem eu merecer? Uau, 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 uau. Nós amamos participar da sua natureza. Nós amamos glorificar e viver baseados unicamente na fé, naquilo que o Senhor já disponibilizou para nós em sua obra consumada. Aleluia, 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 aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu
Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, meu Deus. Que realidade superior, que aliança superior, que verdade superior. Obrigado por estar com a gente. Não esqueça da nossa iniciativa aqui da igreja, o amor não para. Nós estamos assim gratos demais por tudo que já foi arrecadado, mas nós estamos com uma meta superior, uma meta maior. Então nós queremos encorajar você. Provavelmente vai ficar o link aí na descrição do vídeo, mas você também pode encontrar o link para participar do Amor Não Para também nas redes sociais, nas vias sociais, por exemplo, o Instagram. Então permaneça com Jesus, tenha uma excelente noite, uma incrível semana. Vocês já são completamente abençoados e Jesus é suficiente.